Pessoal, boa tarde. Dando continuidade, às atividades desta tarde. Vamos dar início, então, à segunda mesa da tarde, que tem como título o diálogo com os profissionais da equipe multiprofissionais da educação. Então, para compor essa mesa, inicialmente, quero chamar a conselheira do CRES Santa Catarina, a assistente social Elisônia Karin Henke. Além de conselheira do CRES, ela também é membro do GT. Quero chamar também a Vânia Maria Machado. A Vânia é psicóloga, formada pela UFSC em 1985, presidente do SINPSE e do FENAPSE, é membro da direção da CUT, membro do GT estadual pelo sindicato SINPSE e membro da coordenação nacional FENAPSE, pela implementação da Lei 13.935. Esqueci alguma coisa? Então, para a gente dar continuidade... Tá. Vou passar a palavra para a Vânia, em seguida a Elisônia vai fazer também uma breve apresentação. Depois, chamo novamente os professores para a gente iniciar um debate, tá? Então, eu tinha até uma apresentação que eu reduzi bastante, porque o tempo era curto, nesta mesa. O sindicato, em 2021, como até anunciei de manhã, fizemos um mapeamento, um levantamento de como está o trabalho dos psicólogos na educação, porque nós já temos o conhecimento, como a Ângela disse, é longa a nossa história na educação, Então, a gente sabia que aqui no Estado tem muitos psicólogos atuando, mas não sabíamos como, Então, esse mapeamento ele foi feito no período de 3 de agosto a 27 de agosto, foi um período curto. Nós tivemos no nosso formulário, foi uma pesquisa muito simples, Google, tá? Sindicato que fez, então a gente não tem recurso para fazer uma pesquisa especializada, Mas a gente queria ter um retrato. O total de respostas que nós tivemos foram de 85 e envolveu 61 municípios diferentes, Eu tenho ali a lista, são vários, Os municípios estão citados aqui dentro da pesquisa. Entre as perguntas que nós fizemos, nós perguntamos: você atua na política de educação municipal? Das 84 respostas, 61% respondeu que sim, atua na política de educação. 38% não. Você compõe a equipe multiprofissional da educação? Das 83 respostas, 68% disse que sim. 31,3% não. Perguntamos, quais outros profissionais da equipe multiprofissional estão presentes, para além dele, psicólogo? Das 63 respostas, colocaram assistente social, 22%, 34%. Orientador educacional, 23%. Supervisor escolar, 12%. Terapeuta ocupacional, 6%. E outros profissionais, um montante aí de... Não apareceu aqui, mas tem outros profissionais. Se atua exclusivamente na educação, perguntamos. Das 84 respostas, 67% disseram que sim, atuam exclusivamente na educação. 32% não. Se está lotado na Secretaria Municipal de Educação. Nossas perguntas tinham um direcionamento, a gente queria saber de fato. Das 84 respostas, 63 psicólogos disseram que sim, que estão
lotados na secretaria, 36 não. Aí perguntamos, eu localizei entre as políticas quais as que se destacaram, então, né? Na assistência social ficou meio apagadinho aqui, na saúde 7, se atua em outras para além da educação. E aí onde? Para eles informarem. Na assistência social, a maioria, 7 na saúde e 11 em clínica, consultório privado. Isso é muito comum os psicólogos atuarem né, no horário que seja possível em consultório e clínica. A jornada, foi perguntado sobre a jornada. Então, 82 respostas, 54% fazem 40 horas, 25% 30 horas, 12% 20 horas e outra jornada 7%. Perguntamos sobre salário. A maioria dos salários nas diferentes jornadas oscila em torno de 3 salários mínimos. Embora tenham salários menores e maiores, né? O tipo de vínculo, nós perguntamos, 77 respostas. Nós tivemos 58% tem vínculo via concurso público, a maioria é efetivo. 26% é temporário e 15% é outro tipo de vínculo. Perguntamos se o profissional conhece a Lei 3.935, que dispõe sobre serviços de psicologia e serviço social na rede de educação pública básica. 84 respostas, das 84, 86% dos psicólogos e psicólogas disseram que sim, conhecem a lei. 13% não, que nos deixou contentes. Mas a gente fez lá no final, eu não vou entrar no detalhamento de 2 questões, até porque exigiria mais tempo. Nós perguntamos como nomearam, como você está nomeado, o teu serviço, e quais as atividades principais que você desenvolve. Aí, realmente, é de Ângela olhar, né, principalmente Ângela, porque é psicólogo, né, colocando, e aí a gente vê acertos e muitos equívocos, né? Talvez um pouco mais de equívoco, de uma certa olhar, né, do que acerto, mas estão fazendo o esforço de atuar. Colocam muito a dificuldade da gestão com entender. Em parte, a gestão. E aí eu vou trazer também uma situação muito recente, que nós, sem precisar identificar município. Mas a gente pediu para que eles colocassem as questões que ele quisesse colocar em aberto. Sinta muito dificuldade em esclarecer e desenvolver a real função da psicologia escolar, pois o senso comum de psicólogo é somente na clínica. Uma enorme dificuldade da gestão municipal em entender qual é a função da psicologia, do psicólogo escolar, limitando-se apenas em atendimentos. E qual é a possibilidade real da implantação da lei? Foi colocado. Dificuldade de se inserir na rotina escolar, pouca abertura na escola. Gostaria de entender se a rede estadual de ensino, na época, não tinha ainda o processo seletivo, se vai ter psicólogo na rede estadual. Agora, nós queremos aqui, de fato, façam o cargo, criem o cargo de psicólogo, que de assistente social tem, para que, então, né, possam chamar concurso público, e não fazer novamente um processo seletivo, que foi agora renovado, como falou a nossa representante da secretaria. Então, por último, foi colocado que necessitam de mais informações, principalmente sobre o número de alunos e escola por equipe. Essa é uma questão central para nós, e o desafio da gente chegar aí para auxiliar aí nas gestões municipais, né?
E aí, assim, ó, só colocando, e para encerrar, recentemente a gente foi demandado por um município pequeno, pela profissional. Mandou o edital de concurso, no qual ela passou, é uma servidora, e o edital dizia, foi chamado equivocadamente para o psicólogo da educação fazer psicoterapia. E aí a gente não teve em tempo para orientar, ela já estava sendo chamada, e aí o equívoco se persistia. Queriam que ela, de fato, fizesse atendimento clínico ou atendesse uma demanda de clínica, sendo ela profissional da educação. Aí nós oficializamos o município, bem fundamentado, o município sabendo da lei, que não estava adequado, as nossas referências da psicologia. Tá. Aí não tivemos resposta. E continuava sendo obrigada a fazer os atendimentos. Aí, como a gente tem bastante parceria, nossos atores aqui no GT, nós levamos para o Ministério Público, Moralidade Administrativa e a Infância e Juventude, lá na comarca, onde estava o município. E aí nós soubemos, estamos ainda acompanhando. Então, assim, existe, né? E a gente tem que provocar mesmo e levar as vias, porque a gente não estava tendo retorno, né? E isso, aí eu coloco como exemplo, para que, se outros tiverem uma situação similar, né, o sindicato faz isso, né, faz o encaminhamento, solicita de forma oficial, não tendo a resolutividade, a gente encaminha para o Ministério Público. Mas não é só encaminhar, a gente vai ter que acompanhar, e, de fato, agora, aí, quem sabe, numa outra oportunidade, dou notícia de que as coisas, né, encaminharam melhor, né? Então, é isso, tá? Só para contribuir na nossa segunda mesa, né, que é o nosso diálogo com a categoria. O sindicato está sempre à disposição, então, para ouvir e acolher aí as demandas. E continuaremos no nosso GT a todo vapor agora, com as nossas novas possibilidades aí com a lei, né, que tem aí o prazo para a implementação da lei. Nós vamos chamar aí a coordenação nacional para a gente fazer esse cronograma funcionar, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada, Vânia. Agora passo a palavra para a conselheira do CRES, Elisone. Vocês vão enjoar de tanto me ouvir falar. Eu gostaria de começar com a minha fala dizendo que, para nós do GT e o CRES, hoje é um dia histórico, porque esse seminário nós queríamos ainda executar no ano de 2022, mas não foi possível. Então, assim, para vocês entenderem que, para acontecer esse seminário hoje, nós tivemos muito trabalho, e o CRES tem empreendido também muita articulação política, estudos, né, porque a gente teve que se apropriar dessa lei, de discutir o que a gente entendia por educação, que acho que todas as mesas aqui já pontuaram, mas acho que é bem importante a gente estar colocando. Então, eu quero dizer para vocês que o CRES de Santa Catarina, além das atividades que foram realizadas em conjunto com o GT Estadual de Psicologia e Serviço Social na Educação, ele teve e tem o zelo com o exercício profissional. Nós temos muita preocupação né, do processo de intervenção do assistente social nesse espaço socioocupacional. Então, eu vou chamar, né, vamos dizer, o que o nosso código de ética coloca em relação a isso. Ele diz que, no conjunto dos nossos princípios, ele prevê o compromisso que nós, enquanto categoria profissional, temos que ter com a qualidade dos serviços prestados à população, com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional.
Então, eu vejo que em todo momento a gente está falando na necessidade da gente estudar, da gente estar acompanhando todas essas discussões que vêm ocorrendo em relação à questão da educação. Também eu quero chamar a atenção aqui para os assistentes sociais e daí também para os psicólogos, né, que é necessário entender o que nós queremos com esse espaço socioocupacional. Qual é a política de educação que nós defendemos? Eu acho assim, que se a gente pegar o nosso código de ética, a gente tem muita clareza do que nós queremos. Só que nós não podemos esquecer que no nosso dia a dia, às vezes, a gente acaba esquecendo, né, o nosso código de ética. Também, entre outras perspectivas, o que nós podemos contribuir, enquanto serviço social, nessa política de educação brasileira. Eu acho que a gente tem um caminho imenso para avançar e nós temos uma contribuição bastante importante. Lembrando que as equipes multiprofissionais, elas são espaços de debate, estratégias e ações pedagógicas que fortalecerão, então, a implementação dessa lei e que não podem ser analisadas sem destacar a centralidade que a educação tem na vida, na dinâmica da vida social de cada pessoa. E lembrando também, a gente falou tanto hoje de violência aqui, que a não implementação dessa lei nos municípios, ela também é uma forma de violência contra os nossos estudantes, tá? Então, eu acho que isso é fundamental que a gente pense qual é o nosso compromisso enquanto categoria profissional. Tá? Não é só, por exemplo, pensar lá no nosso município, mas a gente pensar também essa articulação regional, como é que nós podemos influenciar na nossa região. Lembrando também que a Lei 13.935, ela defende uma concepção de educação em que a escola ela é e deve ser o espaço de construção de sujeitos sociais. Então, muitas coisas que hoje foram colocadas aqui e que realmente isso acontece, porque a escola, os professores, a equipe que está na escola, ela está inserida numa sociedade. A nossa sociedade, ela é violenta. E nós acabamos, enquanto profissionais, muitas vezes reproduzindo também essa noção, né, essa violência dentro da escola. Então, a gente tem que sempre estar se policiando enquanto categoria profissional. E ainda eu quero chamar a atenção de pensar que nós temos que discutir a educação como parte do sistema de proteção social brasileiro. Hoje a gente tem, dentro desse sistema, a previdência, a assistência e a saúde. E a educação, na perspectiva do serviço social, e o Cefes tem defendido muito isso, de nós defendermos o sistema de proteção, sistema de seguridade social ampliado, que também prevê, além dessas 3 políticas, outras políticas, e dentro dessa, a própria educação. Por que nós estamos colocando isso? Porque a educação ela é reconhecida como um direito social garantido na Constituição de 88, ela é respaldada pela LDB e também pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a gente tem elementos bastante significativos para a gente pensar a educação além da educação, mas ela é inserida nesse sistema de proteção social brasileiro. E não podemos também esquecer que as entidades do conjunto Cefes-CRES, como a BEPS, aqui representada e muito bem representada pelo professor Wagner, vem contribuindo com publicações e materiais para subsidiar a categoria. E, além disso, a profissão, o serviço social, ele é um processo, ou seja, a profissão se modifica ao transformarem-se as condições e as relações na qual
essa profissão se insere. Então, se eu cheguei hoje lá na escola, na educação, daqui um mês, com certeza a minha perspectiva vai ser diferente, porque eu vou ter um acúmulo de conhecimento e de subsídios. Também esse espaço socioocupacional do Serviço Social na Educação, parece que nós começamos ontem, não. O Serviço Social está há muito tempo já trabalhando também na educação. Talvez não com tanta inserção quanto a psicologia, mas eu vejo que a proposta dessa lei, ela vai buscar avançar e ampliar a possibilidade da inserção do serviço social também na educação. E o CRES, desculpe, em Santa Catarina, ele não se furtou dessa lei para a implementação dessa proposta em nível estadual. Realizou e vem realizando mobilizações para implementar essa lei, e eu vou destacar algumas questões que eu acho que são fundamentais para a gente estar pensando. Nós criamos, concomitante ao GT estadual, um GT, Serviço Social na Educação, que agrega assistentes sociais que estão hoje no Estado trabalhando na educação. E esse GT ele é formado pelas comissões de Seguridade Social e pela Comissão de Orientação e Fiscalização, que são duas comissões do CRES, e conta com a participação de conselheiros, agentes fiscais, assessoria técnica e profissionais de base. Além da participação da BEPS e da INESO, que até esse momento não estão participando, mas vão estar participando novamente conosco. Quero também lembrar aqui, e está disponível no YouTube, a capacitação que nós realizamos em 2021. Antes da gente fazer todo esse trabalho de divulgar a lei, nós nos preocupamos em estar capacitando os profissionais para ter minimamente a discussão do que seria o serviço social na educação. Então, nós fizemos um grande evento chamado Serviço Social na Educação Básica, elementos para a implementação da Lei 13.935, com o objetivo de capacitar os assistentes sociais do Estado de Santa Catarina acerca do serviço social na educação básica. Contamos para essa capacitação com profissionais estudiosos do serviço social de referência nacional, como o professor Neide Almeida, a professora Eliana Bolarini e o professor Wagner, que hoje está aqui conosco. A gente gostou tanto da fala dele, que chamou novamente ele para estar aqui conosco. Nós fizemos esse evento em 4 módulos, e no último módulo nós chamamos a psicologia também, para nós fazermos uma chamada para todos os psicólogos e assistentes sociais de mobilização para a implementação dessa lei no Estado. Nós chamamos os nossos NUCRES para discutir ações de implementação da lei, e a gente ficou muito feliz. Em alguns municípios, os NUCRES criaram GTs para discutir a questão da implementação da lei. Nós realizamos também, enquanto serviço social, um levantamento do Serviço Social na Educação para o Observatório Participativo criado pelo GT Nacional. E naquele momento que nós realizamos o levantamento, nós tínhamos muito poucos municípios que haviam implementado a lei. Nós publicamos, através do Via Social, em 2001 e 2022, a gente vem publicando constantemente questões para estar respaldando a categoria com informações da discussão sobre a educação. E também lembrando que o CRES participou da Conferência Nacional Popular de Educação na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e na minuta, com o Ministério Público, que eu já coloquei anteriormente,
nós realizamos uma live com a assistente social Ana Soraya, que ela é autora do livro A Vida Nua e o Estado Educador, ou ECA em Perspectiva, que ela é uma profissional do Ministério Público e trouxe, né, nessa discussão as inquietações que vêm enquanto educação, enquanto questões relacionadas à criança e adolescente com a coisa. Nessa live nós também tivemos a participação do então promotor, Dr. João, e da professora Débora Amorim. Ela falou que acabou, mas é um segundo, tá? Lembrando assim, ó, que no CRES a gente tem várias comissões. Essas comissões, elas trabalham de forma articulada, e nós realizamos, no ano passado, algumas atividades e debates importantes são temáticas que estão colocadas para nós enquanto categoria, tais como conservadorismo, preconceitos e racismo. Através do ciclo de debate Serviço Social e Direitos Humanos no exercício profissional, trabalho e formação, combate aos preconceitos, conservadorismo e população em situação de rua. Participamos do 6º Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade Social, e especialmente eu quero destacar aqui a oficina sobre educação, que trouxe muitas possibilidades para a gente também estar pensando em nível estadual. Participamos do 1º Seminário de Orientação Educacional de Psicologia e Serviço Social em Joinville. Criamos o Comitê de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. Estamos participando do Comitê do CONSEG, da Assembleia Legislativa, enquanto representação do CRES. Participamos efetivamente das audiências públicas, defendendo a implementação da lei no estado de Santa Catarina, e lançamos agora a campanha CRES, Debate Serviço Social na Educação. Quero aqui conclamar todas as assistentes sociais que trabalham na educação para acessar o link do CRES, para estar participando da nossa campanha. Vocês que estão lá no cotidiano, vocês têm muito que estar contribuindo conosco, tá? Ainda só colocando aqui alguns desafios que eu quero pontuar aqui, que eu acho que nós estamos no caminho certo, mas a gente tem alguns desafios, que é a luta pelo concurso público, a aprovação da lei em todos os municípios do estado, a implementação dessa lei através da regulamentação do plano de cargos e salários, a inclusão dos profissionais como profissionais da educação, a defesa do reconhecimento das nossas profissões, então, como educação. E ainda eu posso dizer que a luta pelo Fundeb não acabou, nós temos que estar atentos e participando. E eu não poderia deixar aqui de agradecer também, né, em nome do CRES, as contribuições que a Comissão Nacional, e daí o Wagner, a Ângela estão aqui, que eu acho que vocês nos deram um respaldo importante para a gente estar fazendo esse trabalho. E todas as vezes que nós participamos das reuniões da Comissão Nacional, isso nos fortalece e nos dá fôlego para continuar. Então, temos certeza que esses momentos, como esse seminário, eles são fundamentais para nós avançarmos na nossa utopia. Obrigada. Bom, obrigado, Elisônia. Parece que esse GT tem uns 10 anos já, né? Porque são tantas ações realizadas que a gente fica olhando para trás e a gente fica abismada com tanta coisa que já foi feito. Mas as pelejas, elas vêm no caminho, mas a gente vai se fortalecendo, se articulando politicamente e enfrentando as dificuldades aí no dia a dia. Então, considerando que a gente vai findar a gravação, a gente vai fazer só algumas considerações finais, chamar, se os professores já quiserem compor a mesa, por gentileza, fiquem à vontade. A gente vai iniciar o debate.
O debate ele não vai ser filmado, até para que todas e todos se sintam à vontade. Às vezes, né, para falar uma coisa ou outra, fica pensando, está sendo gravado. Então, fiquem muito à vontade para vir aqui na frente e fazer a fala. Quem não se sentir à vontade, pode escrever, que a gente faz aqui a leitura da pergunta ou das considerações, tá? Mas penso que o GT, o dia de hoje, né, nos provocou muitas reflexões, né? Acho que principalmente nos chama para fazer uma leitura dessa realidade, e aí a realidade que estamos enquanto profissionais, né, encontrando nos nossos espaços de trabalho, faz apontamentos para os desafios, para pensar estratégias aí no coletivo, né, enquanto categorias profissionais, numa perspectiva multiprofissional, né, sem pensar numa ação corporativa, como bem disse o professor Wagner, né, nos chama a atenção para pensar a lei, ela precisa ser implementada, como bem apontou a Vânia, e a gente tem um período para que isso aconteça. Mas de que forma que essa implementação está acontecendo? Essa é uma das maiores preocupações que a gente tem também. Nos chama a atenção para a concepção de política de educação que queremos, né? Para pensar numa perspectiva de seguridade social ampliada, e acho que isso a gente precisa ter como norte e balizador das nossas ações. E também da necessidade de pensar ações que não sejam moralistas, tampouco conservadoras, né? Por mais que a educação seja um espaço, muitas vezes, conservador, né? A gente já apontou aqui que muitas vezes é um espaço violento, a gente precisa romper com isso, então, norteando as nossas ações a partir do nosso projeto político e ético profissional. Então, findamos, né, a gravação, certo, Natália?